Então, gente, para começar esse passo a passo, nós vamos precisar de bandejinhas de isopor. Você pode usar duas assim, é só fazer o recorte delas. Ou se você tiver dessa maiorzinha, essa daqui ela dá certinho para essa caixa que eu estou sugerindo. Então, você não precisa fazer emendas, combinado? Mas se você for usar essas bandejas menores, não tem segredo também, é só cortar os dois retângulos, alinhar bem aí onde você vai fazer a emenda, né? Deixar bem retinho para não ficar nem um buraquinho, tá bom? Daí, uma dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nós vamos fazer tijolinhos, né? Então, a gente não vai colar, a princípio nós não vamos colar. E a gente vai iniciar a linha do tijolinho a partir dessa emenda, porque isso vai deixar um acabamento bem mais bonito na nossa peça. Não vai ficar com emenda na metade do tijolo, entendeu? Então, aguarda essa dica que a gente vai usar depois. Você pode só unir atrás por uma fita crepe, só para te dar ajuda para você fazer as medições aqui. E aí a gente vai medir por dentro da caixa. Olha só, o tamanho que eu preciso para encaixar aí por dentro da caixa. Então eu venho e meço, recorto no tamanho certinho que eu vou precisar para colocar dentro da caixa, tá? É importante que vocês meçam a partir da caixa para que ela fique no esquadro. Não, às vezes você pode cortar fora, né? E aí ela fica esgueiada. Mas ficando assim, olha, usando a própria caixinha para medir, dá certinho, combinado? Agora eu vou usar esse gabarito. Nós já usamos esse gabarito em outra peça, tá? Nesse vídeo aí que vai aparecer para você. Eu tô usando o gabarito só para facilitar, tá? Mas nós não vamos desenhar essa porta, nós vamos só recortar a parte do retângulo da porta e da janela, tá bom? Só porque eu queria aproveitar aí as dimensões que eu já tinha feito. Eu faço as marcações com a pontinha de uma agulha para não sujar o meu desenho com carbono, coisa assim, né? A minha peça, porque depois fica difícil de fazer a limpeza e às vezes, mesmo você passando a pintura por cima, a tinta do carbono, do que a gente usa para passar, ela às vezes ela ultrapassa a tinta, né, a camada de tinta que a gente coloca. Então eu prefiro fazer assim as marcações e só depois unir esses pontinhos já recortando, tá bom? De novo, eu faço isso só para evitar que a minha peça fique com acabamento borrado de tinta. Mas se você tiver dificuldade, né, às vezes as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para enxergar aí os pontinhos, usa tinta, né, mas depois faça a limpeza antes da pintura. Normalmente a acetona, ela limpa bem, tá bom? E aí não tem segredo, olha só, é só recortar, né, eu nos pontinhos e faço o recorte aí desses retângulos, que vão ser a minha porta e a minha janela. Daí, aqui em cima, gente, eu tirei mais ou menos 2 centímetros, 2,5 cm para fazer o encaixe do telhado, tá? Essa parte é um pouco opcional, assim, a quantidade que você vai tirar, porque vai depender da inclinação que você quer dar para o seu telhado, mas essa medida deu certo. E aí eu já vou aproveitar essa parte que eu tirei lá em cima e já vou colocar aqui embaixo para fazer a base da minha casa. Então, você pode fazer isso também. O importante é que ela tenha a mesma altura aí da portinha, né? Então, quando você for colocar, deixe a medida da altura da porta, já considerando esses 2 centímetros que a gente vai tirar lá de cima, combinado? Agora, gente, o que eu vou fazer aqui é com a ajuda de uma pedra mesmo, que eu peguei do lado da rua, enfim, uma pedra. Você vem e vai apertando assim, olha, esse isopor para fazer essa textura aí mais irregular, porque o isopor é muito certinho, né? E aí a gente vem com a pedrinha fazendo assim para poder dar uma texturizada. Eu vou fazer nas duas partes, tanto na base quanto na parede. Agora eu vou iniciar a marcação das linhas dos tijolos e eu vou usar a própria medida da régua. Ela tem cerca de 0,5 cm aí nesse pontilhado. Tá vendo esse pontilhadinho menor? E aí eu vou iniciar, igual eu expliquei para vocês, a partir da minha linha de emenda e eu vou fazer marcações nessa minha peça. Eu venho com o estilete e eu vou fazer um corte, mas não vou atravessar. Ele vai ficar até mais ou menos metade do meu isopor. É só para marcar mesmo, para me ajudar depois a fazer as marcações da linha do tijolinho. Então eu venho assim, ó, com o estilete, com a mão leve, tá? E aí eu vou fazer as marcações. Outra coisa importante, gente, é quando vocês forem fazer a emenda,
sempre meçam a distância, né, para ver se de um lado tá igual do outro, porque senão você vai iniciar a sua linha aí do tijolinho, ela vai ficar torta. Então, esse lado precisa estar igualzinho o outro lado, tá bom? Os dois lados precisam estar exatamente do mesmo tamanho. E aí você pode iniciar aí a sua marcação dos tijolinhos com bastante segurança. Depois que eu fiz essas linhas horizontais, eu vou começar com as verticais. E aí eu medi 1,5 cm, né? E eu fiz uma linha sim, outra não, fazendo os cortes dos tijolos da mesma forma que eu fiz a outra marcação, com o estilete leve, marcando aí até metade do isopor só. Então eu venho, ó, uma linha, pulo, outra linha, pulo, outra linha, pulo. E eu faço isso, olha, na peça toda, até finalizar. E aí vai ficar desse jeito, olha, tá vendo? Desse jeito aqui. Agora, gente, para fazer a marcação dos outros tijolinhos, eu não preciso do uso da régua. Eu só venho, olha, e marco aqui o meio desses que eu já marquei, né? E aí isso facilita. Eu venho, olha, marcando, pego o meio ali, né? E venho marcando. E aí o processinho é mais rápido assim. Depois que eu fiz todas as marcações com estilete, eu vou aprofundar esses sulcos aqui, olha. Eu uso uma canetinha sem tinta e eu venho, olha, marcando mais forte e alargando, né, deixando mais profundo e mais largo aí essas ranhuras que a gente fez com o estilete. Isso vai dar profundidade, né, na parte aí onde seria o rejunte ou a emenda dos tijolos e vai dar mais, vai deixar mais claro, né, mais nítido aí os desenhos dos tijolinhos. Vou fazer também na base, então eu faço tanto na parede quanto na base. A diferença é que aqui na base, ao invés de colocar os tijolinhos com 1,5 cm, eu coloquei com meio centímetro só. E aí, perdão, gente, com 1 cm só. E aí, dá a impressão de que o tijolo, ele não tá na horizontal, né? Mas ele tá como se ele estivesse de frente, assim. Então, parece que é a base mesmo da casa, tá bom? E aí ficou assim, olha, essa parte de baixo com os tijolinhos menores. Agora o que eu vou fazer é reforçar aqui atrás. Já fiz as marcações, agora eu já posso colar definitivo. Eu posso recortar mais uma parte dessa em uma outra bandejinha, ou eu venho com tiras assim, olha, e vou colando. Colo uma aqui, colo outra aqui, olha, desse jeito, e venho montando como se fosse um quebra-cabeças aqui, tá? Eu uso cola quente. Tenho usado a cola quente, mas você pode usar cola de isopor ou cola instantânea também. Depois nós vamos colar essa parte aqui da frente, tá? Agora, gente, eu vou usar aqui um retângulo. Eu quis reaproveitar esses palitinhos que já estavam pintados, né? Mas se você quiser pintar de uma cor só, você pode também. E aí, depois eu vou fazer uma textura aqui, olha, que seria o efeito de demolição. Olha só, eu passo com a ajuda de um outro tronquinho de madeira, um outro pedacinho assim, e eu passo a tinta no tronco e depois eu esfrego na parte onde eu quero fazer o efeito madeira de demolição. E aí, a ideia é essa daqui, olha, para que ela encaixe pelo lado de dentro da minha portinha. Então tem que ficar um pouquinho maior para eu poder fazer essa colagem, tá bom? Eu fiz a marcação para me ajudar a ter aqui a posição exata de onde vai ficar a portinha e eu vou colocar algumas travessas, mas essa parte também é opcional, tá? Se você quiser colocar ou não. E aí eu coloco dessa forma aí, passo também na janelinha. Depois, gente, eu vou dar um efeito envelhecido aqui nessa porta. Eu peguei a tinta na cor rústico, eu deixei ela mais dissolvida na água, mais líquida, e eu passo na portinha só para dar esse efeito mais envelhecido nela. Se você quiser, você pode usar aí o betume, mas eu prefiro a tinta, acho mais fácil de limpar, não deixa cheiro, enfim. Mas é opcional, tá bom? Agora nós vamos iniciar a pintura. Eu tô usando a cor cerâmica clara, é uma cor que eu acho que parece bastante com tijolos, né? O marrom ele é um pouquinho mais escuro, então eu prefiro essa, mas se você não tiver, você pode fazer uma misturinha de marrom com laranja, ele fica mais alaranjadinho. Eu quis dar uma
tonalizada aí, né, uma manchada nesses tijolinhos, então eu venho com uma segunda cor, eu tô usando o camurça queimado, e só para dar uma manchada, né, porque nem sempre o tijolinho é da mesma cor, mas uma cor só já fica bom, né, mas aí se vocês quiserem forem mais detalhistas, vocês podem vir aí com essas segundas camadas. Depois que secou, eu venho agora sim com o marrom, né, mas ele mais aguado para poder preencher essa parte de dentro aí dos tijolinhos, a emenda dos tijolinhos. Tem que ser aguado, tá, gente? Senão vocês não conseguem fazer penetrar aí nesses buraquinhos a tinta. Então precisa ser um pouquinho mais aguada mesmo, tá bom? Então eu usei o marrom para fazer aí a parte de dentro dos rejuntes dos tijolinhos. E aí, ainda com essa tinta úmida, eu venho e seco por cima, tá? Porque a ideia é que essa tinta marrom, ela fique só na parte de dentro, só ali nos veios. Eu não quero que ela cubra a pintura que eu já fiz. Agora, gente, eu venho com mais palitinhos, olha, eu já pintei. Eu prefiro pintar sempre fora, porque depois fica mais difícil pintar montado, né? Aí fica mais difícil, tem que ter um pincel muito fininho, tem que ter habilidade. Então eu pinto antes, recorto aí nos tamanhos para fazer o batente, né? As laterais e a parte de cima. Agora, gente, nós vamos fazer o telhado. Nós vamos usar aí essa tampa de bolo. Eu vou recortar aqui essa lateral e eu vou precisar de 3 tiras dessa lateral. Vou cortar aí do tamanho da minha fachada, né? Eu vou cortá-la do mesmo tamanho, as 3, né? Do tamanho aí da largura, na verdade, da minha fachada. Cortei um retângulo, ele ficou com 4,5 cm. E aí, o importante aqui é que quando você colhe as partes do telhado, ela fica sobrando quase 1 centímetro aqui, olha. Aqui eu já pintei de marrom e eu vou fazer um detalhe de sombreado. É importante, gente, se vocês não forem usar prime, é necessário lixar essa peça, tá? Porque senão a tinta não adere muito bem. A tinta PVA não adere muito bem nesse tipo de material. Se for a tinta acrílica para exterior, ela já adere melhor, mas a tinta PVA não. Eu tô usando a PVA, então nessa peça eu acabei usando prime, porque eu tenho um pouquinho de preguiça de ficar lixando, tem muitos detalhes. Mas se você lixar também dá certo, tá? Depois que eu fiz aí o sombreado de escuro, eu venho com uma cor mais clara, pode ser um begezinho ou até mesmo branco, né? E eu venho fazendo esses pontinhos aí que parecem um certo bolor, né? Depois que eu fiz tudo isso e a peça já seca, é importante que a peça seque entre camadas para que não misture a tinta, tá? Eu venho aqui, esse é um verde oliva, e eu vou fazer com a minha tinta aguada, eu vou fazer isso daí, olha. Eu faço isso e na sequência, com a tinta ainda úmida, eu venho com um paninho e eu faço a limpeza dos excessos, tá bom? Olha, desse jeito aí, venho secando a parte que tá por cima, né, pra ficar só nas entradinhas mesmo, e aí fica assim, telhadinho. Para fazer aqui o chão, eu cortei um retângulo desse tamanho da caixa. Nós vamos fazer basicamente um chão de terra batida, né? Fiz aquela textura mesma que a gente fez na parede. Usei a mesma tinta que eu usei na parede, o cerâmica clara. E aí eu venho aqui e passo uma camadinha bem rapidamente aqui para não secar. E antes dessa tinta secar, eu venho ou com terra vermelha mesmo. Eu tava sem a terra vermelha, eu tô usando areia. Mas a terra vermelha eu acho que fica melhor. Você vem e joga assim por cima, antes da tinta secar, tá bom? Se você quiser uma camadinha mais grossa, você pode usar cola, tá? Pra fazer esse degrau que vai alcançar a minha porta, eu usei aqui 3 bandejinhas, 3 retângulos, né? Cortei aí do tamanho da porta, colei um no outro, pra ele ficar mais alto. Depois eu venho, olha, faço aqui uns buraquinhos, porque eu quero simular como se fosse uma pedra, né? Então eu venho deformando um pouco aí esse meu pedacinho aí, com 3 camadinhas coladas. Eu venho, faço as texturas, venho com a pedrinha de novo, faço a textura, faço o buraquinho, né? Pra deixar bem irregular mesmo. E aí eu faço a pintura, para dar aparência de pedras, eu venho fazendo camadas de tintas. Eu passo uma camada, dou uma limpada com o pano meio manchando, sabe? Depois eu usei o concreto, olha, essa cor concreto. E eu venho, passo também uma camada dessa cor, também dando uma limpadinha depois. E aí eu vou fazendo assim até ficar com a aparência que
com uma cor, né, manchadinha e com aparência de pedra mesmo. Mas lembra sempre de deixar secar entre uma e outra, olha. Vou fazendo isso até ficar com a aparência que eu desejo, tá? Agora eu já vou começar a montagem, já tenho aqui minhas peças prontas, né? Então eu vou começar aqui pelo chão, eu colo usando a cola quente, venho aqui, coloco nessa base. Aqui eu já fiz a colagem das janelinhas, né? E aí eu vou usar essa altura aqui, né? Para passar a cola que vai grudar lá atrás, no fundo da minha caixinha. Olha, eu venho, posiciono e prendo ela aí. Depois eu faço a colagem do telhado, que também já tá sequinho. Eu sempre pinto tudo separado, gente, eu acho mais fácil, acho que o acabamento fica melhor porque não acontece de borrar a tinta, né? E depois é só montar, olha, tá vendo? Já tem todas as peças prontas, vou colocar aqui a minha pedra falsa, simulando aí o degrau. E as plantinhas, gente, as plantinhas nós temos várias opções. Eu vou fazer esse arranjo com planta artificial, eu compro assim, olha. Eu sempre compro, gente, flores miudinhas, tá? Eu compro os cachos de flores aí, mas eu vejo quais são as menorzinhas. Vou usar tampinhas, esse daqui são puxadores de madeira. E aí eu venho fazendo aqui a composição, olha. Você pode pintar, claro, né? Eu vou usar uma cor mais clara para destacar um pouco aí dessa cor de barro da parede. Esse é um puxadorzinho, que eu vou cortar essa parte do puxador. E aí é só montar aqui o arranjo, né? E aí, olha, é só ir montando, olha. Eu fui recortando as florzinhas, lembrando, compra sempre florzinha bem miudinha. E aí a gente vem montando aqui no arranjo para fazer o vasinho, tá vendo? Olha como fica. E aí eu fui fazendo as combinações, eu quis usar, né, essa tinta mais clara para se destacar um pouco aí dos tijolos da parede, né? Mas você pode pintar como se fosse barro também, não tem problema. E aí eu tô trazendo a opção, né, de planta artificial, mas você pode usar também planta natural, pode usar planta desidratada, as plantinhas secas, né? O detalhe é que se você for usar planta natural, você vai precisar, não vai dar para usar esse tipo de caixa de MDF, você vai precisar usar alguma caixa que pode ficar no tempo, madeira, tem que ser madeira maciça, né? Essa ideia eu trouxe para uma caixa de presentes, mas você pode colocar só na moldura também, ou pode fazer os outros lados da casa e fazer uma casinha em 3D mesmo, inteiriça, né? Agora eu vou dar uma envelhecida aqui nessa peça para deixá-la mais natural, né? Eu venho aqui com uma tinta, pode ser o sépia, pode ser o rústico, uma cor um pouco mais escura, tá? Eu venho e faço aquele processinho de deixar a tinta um pouquinho mais aguada, olha, e eu venho fazendo esses pontos mais sujos, digamos assim, né? Dando uma sujada aí em alguns pontos específicos da minha peça. Posso colocar mais sujeira aí na janelinha, né? A parte onde eu imagino que pegaria água, pegaria mais sujeira, né? E aí eu venho fazendo isso para dar mesmo uma aparência de mais natural, dando uma envelhecida, né? E eu faço isso em toda a peça. Agora, gente, eu venho aqui, olha, eu tenho um pó de serragem bem fininho. Eu tingi, gente, na cor verde grama, tá? Eu quero simular aqui musgo, na verdade, né? Se você quiser simular grama, você usa um pó de serragem um pouquinho mais grosso. E eu venho aqui, olha, passando cola nos cantinhos, né? Onde normalmente junta mais musgo. Passo a colinha de forma bem irregular, tá? É importante que fique irregular, não pode ficar muito certinho, porque isso é que vai dar a aparência mais natural, tá bom? E aí depois que eu passei a cola, eu venho, olha, e salpico aqui o meu pó de serragem, né? Eu venho aqui salpicando para que ele grude onde eu passei a cola e ele fique aí bem grudadinho, coladinho. Feito isso, agora é só fazer a montagem, né, do jardim, digamos assim, né? Nós vamos fazer aí a decoração do nosso jardim. Tem várias opções, né? Eu tenho essa primavera também que pode ser usada. Posso fazer a combinação das flores que eu mesma fiz com essas artificiais que eu comprei, né? Com as plantinhas desidratadas, com essas secas, né? Então, a gente tem várias opções aqui para fazer. Se você não gostar dessa cor, você pode pintar, né? Essas que são secas aí, olha, tá vendo? Essas aqui são plantas secas.
você pode pintar. Essas são naturais, mas aí lembrando que se você for usar plantas naturais, você precisa usar uma moldura diferente, uma caixinha de madeira maciça ou alguma coisa que pode ser molhada. O MDF não dá certo, tá bom? Essas são as opções que eu trago. E aí você escolhe a qual você se identifica mais. Para fazer a maçaneta, gente, eu peguei um pedacinho de arame, eu macetei, né, martelei aqui para achatá-lo, e aí eu dobrei com um alicate para fazer esse formato. A parte aí do espelho, eu só recortei numa caixinha de leite, né, vou fazer um buraquinho aqui para simular a abertura da fechadura. Fechadura montada, eu venho com uma tinta metalizada, eu tô usando aqui o castanho, pode ser o negro, pode ser o ferro, tá? É a cor que você quiser aí. E eu venho aqui só passando, dando uma envelhecidazinha aqui nessa parte também, tá bom? E aí vou deixar secar, e o que eu vou fazer é só colar lá na minha portinha, tá? Agora a gente vai para a parte que eu mais gosto, que é a decoração do jardim. E aí você vem, eu tô usando cola quente, eu venho colocando a colinha e colocando aí as flores que eu escolhi onde eu acho que fica mais legal. Fiz toda a minha organização aqui. Agora, para finalizar, eu venho de novo com a cola e eu vou fazer a junção aqui dos meus vasos com esse chão, né? E aí eu uso para isso de novo aquele pó de serragem que a gente já atingiu. Olha, eu venho e faço isso vai dar uma junção. E aí parece que tá tudo integrado, né? O chão, os vasos, a parede, essa graminha, esse musgo, parece que faz essa integração. Bom, gente, esse foi o resultado final. Como eu gosto sempre de mostrar para vocês os detalhes, né? Eu estou trazendo a sugestão de caixa presente. Já serve, né, como um presente, tanto a caixa quanto o que tem dentro dela. É uma opção até para presentes de Natal, né? Você que está aí procurando alguma coisa para fazer de Natal, para vender, ou mesmo para presentear, né, os seus familiares, enfim. Mas é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o seu like, comentar, compartilhar se você gostou desse conteúdo. Se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito. Que é isso, galerinha. A gente se vê no próximo vídeo.